Olá, pessoal. Meu nome é Luiz Maia e essa é a disciplina Macroeconomia 1. Está sendo lecionada aqui na UFRPE em 2022. Eu estou gravando este vídeo para a gente falar um pouco sobre o capítulo 4 do livro que está sendo adotado na nossa disciplina, que é o livro do Richard Freud. O tema nesse ponto é falar um pouco sobre política monetária, política fiscal dentro da macroeconomia clássica. Então, da nossa última discussão, a gente precisa resgatar aqui alguns pontos, né? O nível de produção e da renda da economia tende ao ideal, então existem forças de mercado, né? A livre operação do sistema levaria a economia para um nível ideal de emprego e de produção. Aqui é claro que a gente tem efeitos de ociosidades e escassez. Esses efeitos sempre se traduziriam em reajustes de preços, seja do salário, né, o preço da mão de obra, seja o preço dos bens. Esses se ajustariam para levar a economia de volta para um estado de emprego, digamos assim, ideal. Tá? Muitas vezes as pessoas falam em taxa natural de emprego ou taxa natural de desemprego. Existe a percepção de que para que isso funcione, os preços têm que ser flexíveis, tem que um mercado funcionar de uma maneira muito ideal, com plena informação de todos os participantes, e a ideia também de que uma economia ela só vai crescer realmente quando você tiver alterações do lado da oferta, seja a disponibilidade de mão de obra, seja uma tecnologia nova, isso faria com que a gente tivesse algum tipo de alteração no potencial de produção e no nível de prosperidade material de uma sociedade. Tá? Manipulação da moeda, a intervenção do governo, a gente vai mostrar que, segundo essa teoria, elas são todas inócuas, elas são todas sem efeito, tá? Então, nessa direção, a gente quer mostrar esses dois aspectos, em particular, que a política monetária acaba tendo um papel irrelevante, ou então até contrário aos interesses da prosperidade. Então, a gente começa descrevendo aquilo que se chamou de teoria quantitativa da moeda, expressa pela essa equação que está aí na frente de vocês, 4.1. Nessa equação, o que a gente vê são quatro termos. O primeiro, M, é o estoque de moeda ou a quantidade de moeda em circulação numa determinada economia. Quem controla isso? A autoridade monetária. Tá? Então, é uma opção, uma decisão exógena. Existe esse V, né, que é a velocidade das transações. A gente vai definir esse V de uma maneira quase que residual. Basicamente, vai ser o resultado das outras variáveis, tá? Mas o V representa a velocidade das transações, o ritmo com que os recursos monetários trocam de mãos. Do outro lado da equação, a gente tem o preço, né, de um determinado produto e T de transações, o número de vezes que aquele produto é negociado. Então, essa versão aqui, MVT, é exatamente idêntico a PT vezes T, então quer dizer que o produto entre estoque de moeda e sua velocidade são sempre iguais ao valor monetário das transações realizadas numa economia. Tá? Então, isso aqui sintetiza a primeira versão da teoria quantitativa da moeda. Vamos entender um pouco melhor. O preço de um produto que é transacionado, todo mundo entende rapidamente. O número de transações ou o número de produtos que são transacionados também dá para entender. Então, VPT vezes T dá para entender como sendo o valor monetário das transações de uma economia num determinado tempo, que muitas vezes a gente chama de PIB, né? Ou de Produto Interno Bruto, total de transações com bens finais. Por outro lado, o estoque de moeda também a gente consegue entender de uma forma bem intuitiva, a quantidade de meio circulante, né? Sejam as moedas, as notas, sejam até os depósitos bancários que a gente vai fazer nas transações. Se a gente pegar esse conjunto total do valor das transações e dividir pelo estoque de moeda, a gente tem uma noção intuitiva de que quantas vezes essa moeda tem que ter trocado de mãos para realizar aquelas transações. Então, aquela equação anterior que a gente mostrou, talvez a melhor maneira de apresentá-la é dessa forma aqui da equação 4.2. Por quê? Porque a gente define velocidade
da moeda, ou velocidade de circulação da moeda, como sendo esse quociente entre o total monetário das transações e o valor o total de meios de troca disponível para essas transações. Então, nos dá uma medida. Se eu realizei 3 trilhões e 600 bilhões de reais em transações, e se eu só tinha 300 bilhões de moeda em circulação, então essa moeda cada uma dessas notas tem que ter trocado de mãos aí aproximadamente 12 vezes para que todas essas transações tenham sido realizadas, tá? Então, isso é sempre verdade, por quê? Porque a gente define assim a velocidade de circulação da moeda. Então, essa expressão que vocês estão vendo aí, ela é sempre verdadeira, por quê? Porque a gente define a velocidade de circulação da moeda como sendo o resultado dessa conta. Se é assim que a gente define, essa informação vai ser sempre verdadeira, tá? Essa equação vai ser sempre verdadeira. Tá, a versão mais conhecida dela é a que vocês estão vendo aqui no número 4.3. Mais uma vez, a gente tem M como estoque do meio circulante, estoque de meios de troca, né, do numerário, das notas, das moedas metálicas e tal. Então, estoque de moeda. V é a velocidade dessas transações. Do outro lado, P é o índice geral de preços de uma economia e Y seria, digamos, o produto real, ou o PIB real, uma medida do conjunto de bens, uma análise quase quantitativa do total de bens que foram produzidos e transacionados num determinado tempo, tá? Mais uma vez, a gente pode reorganizar essa equação para dizer a velocidade é definida como o PIB de uma economia em termos nominais, ou seja, em valores correntes, preço vezes as quantidades, dividido pelo estoque total de moeda em circulação. Tá? Então, essa, digamos assim, é a primeira noção. Nas palavras de um dos mais importantes economistas que interpretaram o trabalho dos clássicos e, de alguma forma, ajudaram a traduzir em manuais de economia que foram ensinados durante muito tempo, ele dizia assim: nas condições, o nível de preços, nas condições em geral de funcionamento de uma economia de mercado, o nível de preço varia diretamente com a quantidade de moeda em circulação. Essa é a parte importante. Diretamente com a velocidade de sua circulação e inversamente com o volume de transações. Então, é só uma maneira de colocar em palavras a equação que vocês viram anteriormente, tá? Mas aí ele dá um destaque em particular. Ele diz assim: a primeira dessas três relações merece destaque. Ela constitui a teoria quantitativa da moeda. O que diz a teoria quantitativa da moeda? A primeira dessas três relações, ou seja, preços variam diretamente com a quantidade de moeda em circulação. Aumenta o estoque de moeda, aumenta o preço. O que mais que muda? Nada. Nessa economia, aumentar o estoque de moeda não vai aumentar o número de transações, não vai aumentar a riqueza, não vai. Tá? Então, a possibilidade de fazer uma política monetária que gere impactos reais na economia é praticamente zero, dadas as condições que esse modelo descreve, tá? Tá, então essa foi a parte que a gente já viu mais ou menos em sala de aula. Eu quero resgatar este diagrama, essas equações aqui que falam assim: se a gente assumir que a velocidade de circulação da moeda depende muito ali de como que está organizado o comércio, se aquela sociedade usa moedas metálicas mais ou menos, se a maior parte das transações são por cartão de crédito, se são por moeda mesmo em papel e tal. Então, vamos dizer que essa velocidade depende de uma espécie de um conjunto de práticas, de vivências de uma sociedade. Então, é algo que não está sujeito à mudança por ordem de qualquer presidente ou de qualquer autoridade monetária. Por outro lado, na economia clássica, o que define a produção, o conjunto de bens e serviços que acabam sendo produzidos, é tudo lá dentro do mercado de trabalho e das condições tecnológicas. Se a gente disser que essas duas coisas são fixas ou tendem a ser, digamos assim, inflexíveis, mudarem pouco, então a gente fica com uma noção mais clara de que preço e moeda estão em lados opostos dessa equação. Se um deles subir 20%, o outro vai subir 20%. Perceba, nessa segunda versão da equação aqui, 4.6, o que a gente está vendo é algo assim, deixa eu até anotar aqui, ó, pronto. Nessa segunda versão aqui, o que a gente está vendo?
Se esse cara aqui é constante, a gente está vendo esse tracinho aqui em cima, ou seja, a velocidade dos meios de circulação é constante. Se o PIB também não muda, né, porque não tem mudado lá nada na condição do mercado de trabalho ou na tecnologia disponível, então, se o governo vier aqui e aumentar o estoque de moeda em circulação, o único efeito que vai acontecer é a inflação, é um reajuste no nível de preços, tá? Então, essa é uma versão considerada hidráulica, uma leitura hidráulica da economia. O que quer dizer isso, gente? É como se você estivesse abrindo uma torneira e vendo a água passar numa certa tubulação. Se você abriu a torneira aqui, a água que passa aqui vai dar a volta em toda a tubulação e vai ser exatamente a mesma volume que sai lá numa outra ponta do cano. Então, de alguma forma, seria um sistema fechado e relativamente previsível, tá? Essa é a ideia de que a gente tem aqui, em dizer que essa é uma leitura hidráulica da economia, tá? Tá, mas aparece uma segunda interpretação para o trabalho dos clássicos, e essa foi desenvolvida por pesquisadores de uma universidade muito famosa na Europa, na Inglaterra em particular, chamada de Cambridge, Universidade de Cambridge, e essa versão ficou conhecida como abordagem de Cambridge. Tá, então, o que é que muda nesse caso? Eles reescrevem aquela equação, mas de uma maneira que é muito similar. Aqui eles dizem assim: nós vamos buscar fundamentos para que essa equação seja, digamos assim, explicada do ponto de vista micro. O que explica o funcionamento desta teoria aqui, ó, dessa equação MV é exatamente igual a PY? O que explica isso em termos microeconômicos? Qual que é o comportamento individual das pessoas que nos dá essa noção do que está acontecendo? Então, para fazer essa explicação, eles falam assim: como que as pessoas retêm moeda? Para que você usa moeda? Por que você tem moeda? Se o seu salário é de R$ 1.000, significa que você tem que andar com R$ 1.000 no bolso? Não, provavelmente não. Provavelmente você vai ter lá uma série de pagamentos que você faz na hora que chega o seu salário, a transferência que você faz para pagar o seu aluguel, então, e sobra lá uma parte do dinheiro que você vai precisar para fazer despesas do dia a dia. Então, uma parcela do total de transações que você faz, você precisa fazer na forma de moeda. Você precisa ter meio circulante para usar. E é isso que essa equação aqui diz. Que o total de moeda demandada pelo público, e a gente coloca MD, é igual a um K, ou seja, uma porcentagem, uma fração. Esse K pode ser 0,2, 0,5, 0,7. Uma proporção do total de transações, P vezes Y. O preço dos produtos e a quantidade de produtos, ou então o valor nominal da produção gerada por um país ao longo do tempo, tá? Então, quando ele descreve assim a demanda por moeda, o que ele está fazendo é uma versão muito parecida com o que vocês estão vendo aqui. A única diferença aqui é que a gente daria um novo nome para K. Né? Se eu definir que K, essa letrinha K, é a mesma coisa que 1 sobre V, e se eu substituir essa expressão aqui, no lugar de K, o que a gente vai ter vai ser M é igual a PY sobre V. Em outras palavras, a mesma coisa que a gente tinha antes, só a gente pode organizar e colocar MV é igual a PY. Tá, então, por isso que a gente está falando de uma segunda versão, uma interpretação ligeiramente diferente do que a gente tinha antes, tá? Então, nessa interpretação, em vez de focar em velocidade de circulação da moeda, a gente pensa na ideia de encaixe monetário, naquela proporção das transações que o público escolhe fazer através de meios de pagamento, moeda, cédulas e tudo mais, tá? De toda forma, com essa interpretação, a gente tem uma noção assim, um pouco mais intuitiva do que faz com que essa equação seja verdadeira, que ela seja relativamente aceitável como uma proposição teórica, certo? Deixa eu ver aqui. Opa. Tá. No equilíbrio, né, numa situação de equilíbrio, numa situação ideal, a oferta exógena de moeda
deve ser igual à quantidade de moeda demandada. Então, se a gente não tiver o governo tentando interferir no jogo, a quantidade de moeda colocada em circulação vai ser exatamente suficiente para atender aquelas demandas das pessoas, né? Então, a moeda aqui, nesse primeiro caso, M, representa o estoque de moeda colocado em circulação, ele vai ser suficiente, idêntico à quantidade que está sendo demandada pelas pessoas para fazer esse conjunto de transação. Tá? Então, numa situação de equilíbrio, o estoque de moedas atende essa necessidade das pessoas de fazer transação e aqui está o volume de transações que elas fazem, tá? Isso daqui é só para lembrar que no livro, gente, ele sem querer escreve a versão equivocada dessa equação. Tá? A maneira de escrever seria essa aqui, mas só para quem está lendo o livro, está acompanhando pelo livro, não se enganar lá que houve um pequeno errinho na maneira como ele apresenta, tá? Tá, mas para que a gente está discutindo toda essa discussão? Ora, essa teoria quantitativa da moeda, ela nos ajuda a explicar até hoje, muitas vezes para pessoas que não estudam economia, até hoje a gente explica como que acontecem surtos inflacionários, como que a inflação aparece quando o Banco Central emite moeda demais. Então, eu falo assim, se um determinado governo, um determinado Banco Central tentar colocar moeda demais em circulação, sei lá, para tentar estimular a economia, um conjunto maior de moeda, papel e tudo, vai disputar a mesma quantidade de bens e serviços que está lá disponível à venda das pessoas. Mais papéis tentando disputar, né, e adquirir o mesmo total de mercadorias, vai haver uma disputa pressionando os preços para cima. Tá? Então, quando a gente dá esse tipo de explicação sobre o que gera uma inflação de demanda provocada pela má gestão da moeda, a gente está intuitivamente usando essa teoria quantitativa da moeda, que em algumas circunstâncias, a gente vai ver aqui, em algumas circunstâncias ela de fato descreve precisamente o que acontece, tá? Não sempre, mas em algumas circunstâncias sim. Então vamos tomar essa versão aqui de que o estoque de moeda em equilíbrio, né, numa situação sem grandes ativismos do governo, o Banco Central, sem querer atrapalhar, ele fala assim, não, eu vou colocar em um conjunto de meio circulante em circulação, de moedas em circulação, que vai ser suficiente aquilo que o público escolhe como sendo necessário para fazer esse total de transações, tá? Então, vamos dizer que esse total de transações seja 1.000, aqui a pessoa precisa de 20% de 1.000 para fazer essas transações, então o Banco Central vai lá e vai colocar R$ 200 em circulação, o valor total das transações é 1.000, nesse exemplo bem simplesinho que eu estou dando aqui, e aí para negociar, transacionar R$ 1.000 entre diferentes pessoas, várias transações seguidas, as pessoas precisam ali de 0,2 ou 20% do total de transações na forma de papel moeda. O resto eles fazem como transferências, fazem de outras formas esses pagamentos, tá? Tá, então, se a gente tem essa expressão como verdadeira, a gente pode fazer algum tipo de manipulação com ela. Olha só, vamos supor, por um momento, que o estoque de moeda seja fixo, que o Banco Central resolveu não alterar. Esse coeficiente, ele é um coeficiente que depende lá de uma espécie de uma regrinha do bolso que a pessoa tem. Se meu salário for 1.000, 20% eu tenho em papel e moeda. Se meu salário for 2.000, 20% eu tenho em papel e moeda. Então, sempre uma proporção do tanto que ele quer transacionar do seu salário. Tá? Se esses dois caras forem fixos, para essa equação se manter constante, toda vez que preço cair, para essa equação manter constante, y vai ter que subir. Por outro lado, o caso contrário também acontece, né? Se esses termos aqui, a quantidade de moeda em circulação é fixa, essa regrinha de bolso das pessoas é fixa, se as pessoas quiserem comprar mais, para comprar mais só se o preço cair. Por outro lado, se o preço subir,
as pessoas vão falar, não, está caro demais, então não vou comprar agora. Tá, então, esse jogo de um subindo, o outro descendo aqui, que a gente está vendo, é semelhante ao que a gente chama de lei da demanda. Preços altos, a gente compra menos. Preços baixos, a gente compra mais. Então, colocando de lado por um segundo aquela ideia de que o total de produção de um país é fixo e é dado lá pelas condições do mercado de trabalho e da tecnologia, a gente pode pensar no total que as pessoas querem comprar de produtos. Então, não a oferta agregada, mas a demanda agregada. O conjunto de bens e serviços que as pessoas estão indo buscar no mercado. Por essa equação aqui, mantendo M constante, mantendo K constante, a gente consegue ver que há uma relação inversa entre preços e quantidades para manter esse status, né, essa situação de equilíbrio. Então a gente consegue descrever uma curva de demanda. Opa, curvas de demanda, geralmente a gente desenha assim, inclinada para o lado esquerdo. Ou seja, com preços maiores, as pessoas querem comprar menores quantidades. Se os preços caírem, as pessoas querem comprar maior quantidade. O interessante notar é que se o governo aumentar o estoque de moeda, é verdade que as pessoas podem até tentar comprar mais. Então, o conjunto de bens e serviços que vão ser buscados no mercado pode até dar esse deslocamento aqui para a direita. Só que, como a gente vem dizendo antes, a oferta agregada, né, ela é fixa. Se a produção não depende da demanda, se a produção depende lá das condições do mercado de trabalho e da tecnologia disponível, qualquer mudança nessa demanda agregada aqui vai provocar apenas aumento de preço. Então, se o governo tentar aumentar o estoque de moeda para provocar um deslocamento da demanda e tentar gerar efeitos reais sobre a economia, o efeito real vai ser nulo. O produto vai continuar o mesmo e o impacto vai ser apenas em elevação do nível de preços, tá? Então, essa ilustração que eu fiz aqui é exatamente a que aparece no próximo diagrama. Então, no próximo diagrama, o que a gente vê é assim: dada uma certa produção agregada, que está fixada lá fora, lá no mercado de trabalho e na disponibilidade de tecnologia, a parte da demanda agregada, se o Banco Central tentar dar uma despertão, né, de ampliar a moeda, estimular a economia, isso vai se traduzir única e exclusivamente em aumento de preços, do nível geral de preços, uma vez que a oferta não é afetada por isso. Tá, então, um banco central que tenta expandir a demanda, ele vai estar, na verdade, só escolhendo o nível de preço. Com essa ideia, a gente percebe por que muitos autores chamam a teoria clássica da demanda agregada de uma espécie de uma teoria implícita. Aqui não se está discutindo muito a dinâmica do consumo, a dinâmica do investimento, com muito detalhe. A gente está falando assim, não, a demanda agregada, ela pode flutuar para um lado e para o outro, mas ela não é importante. Por quê? Porque enquanto você tiver essa curva de oferta agregada aqui travada como uma linha reta, qualquer deslocamento dessa curva de demanda agregada para lá ou para cá só vai alterar nível de preço. Não vai ter impacto real sobre a produção efetiva da economia, tá? Tá. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o que acontece com investimentos, o que acontece com gastos públicos, tá? Mas é só para já alertar que dentro dessa teoria clássica, a prosperidade, o conjunto de bens e serviços levado a mercado, o crescimento de uma economia, tudo isso só acontece lá no mercado de trabalho e na tecnologia. Essa ideia de um governo que gerencia a economia, que acelera gastos para movimentar mais a economia, que faz investimentos, contrata obras para tentar melhorar, acelerar o crescimento da economia. Nada disso acontece aqui. Na teoria clássica, essas tentativas de manipular a demanda agregada revertem-se apenas em impactos sobre os preços, tá? Então, a política monetária, em outras palavras, a política monetária, ela é inócua, ela não tem efeito real, tá? Um expansionista monetário, uma política monetária expansionista teria efeito nulo
Essa é a primeira grande e importante lição que a gente discute aqui nesse capítulo 4. Curiosamente, esse tipo de situação em que a política monetária expansionista tem efeito nulo, ele pode acontecer. Essa circunstância pode acontecer, embora em casos muito radicais. É o caso de quando você tem uma hiperinflação. Quando a inflação anual está muito elevada, acima do patamar de 30, 40, 60, no Brasil já chegou a 80% ao mês. Tá? Quando a inflação está muito elevada, você vai ter só crescimento da oferta de moeda mais ou menos na mesma proporção. A economia não cresce mais porque você está colocando mais moeda no mercado de trabalho. De uma certa maneira, nos casos de hiperinflação, a política monetária passa a ser totalmente inócua, ela não gera efeitos reais. Ela só fica acomodando uma mudança nos patamares de preços, ou provocando ou reagindo a mudanças de preços. Então, o estoque de moeda cresce 10%, o preço cresce 10%. O estoque de moeda cresce 60% em um mês, a inflação, os preços sobem 60% naquele mesmo mês. Tá? Então, nesse caso, nos casos muito específicos de uma hiperinflação, a gente observa exatamente a prevalência dessa teoria quantitativa da moeda, ou seja, que a política monetária perde a capacidade de gerar efeitos reais sobre a economia, tá? Tá, depois a gente vai falar na economia keynesiana, quando aí sim uma outra interpretação de fenômenos monetários vai trazer para a política monetária algum papel, algum efeito, tá? Tá, tudo bem. Então, a gente falou sobre a questão monetária, mas vamos falar aqui um pouquinho sobre essa demanda agregada na interpretação dos clássicos, tá? Gente, aqui é preciso a gente entender como que funciona a economia na visão dos clássicos. Então, lá no mercado de trabalho e na tecnologia usada pelas empresas, ali se define o nível de prosperidade da economia, tá? É ali que está o segredo, que está alguma coisa interessante acontecendo. O resto tudo é mais ou menos só um jogo de cena que vai dar este ou aqueles números para o mesmo fato que está acontecendo lá atrás. Tá, então vamos falar um pouquinho sobre os outros mercados, além desse mercado de mão de obra e da produção dependente daquela nível tecnológico assumido. Então vamos falar de um mercado de recursos emprestáveis. Então seria assim, para fazer investimento, ou para fazer gastos acima do que arrecada, se for o caso dos governos e tal, vai ter sempre que alguém buscar emprestado de outra pessoa. Na sociedade, vai ter alguns agentes que detêm recursos ociosos e vai ter outros agentes que precisam tomar dinheiro emprestado para fazer o que querem. Então, sempre vai ter credores e devedores. E nesse mercado, qualquer pessoa pode entrar e tomar dinheiro emprestado, e qualquer pessoa pode chegar e emprestar dinheiro. Então é como se fosse um grande leilão de dinheiro que acontecesse diariamente e que todo mundo pode participar. Se você tem dinheiro sobrando, você chega lá e fala assim: olha, eu trouxe esse dinheiro aqui e quero emprestar. Se você está querendo fazer um investimento, alguma coisa, você vai, opa, vou lá naquele mercado e vou pedir um outro dinheiro. E essas transações, de alguma forma, acontecem milagrosamente, no nível que todo mundo conhece, sem grandes discussões, encontra-se um consenso ali e o mercado sempre resolve uma taxa de juros que é suficiente para quem quer emprestar e é aceitável para quem está tomando emprestado. Então, o mercado vai sempre negociando através de taxa de juros um certo ponto em que todo mundo que leva dinheiro para emprestar consegue emprestar e todo mundo que veio buscar dinheiro para fazer seus investimentos e tal consegue atender. O que vai negociar para que haja essa combinação é o preço do dinheiro, no caso a taxa de juros, tá? Se essa taxa de juros ela pode movimentar-se livremente para cima e para baixo, de modo a atender, se o recurso que está levado pelos poupadores está insuficiente, aquilo é escasso, a taxa de juros sobe, aí mais pessoas resolvem trazer dinheiro para emprestar. Se o recurso que foi trazido para ser emprestado está excessivo, aí a taxa de juros cai,
algumas pessoas desistem, de modo que só vai ficar ali a quantidade necessária que as pessoas realmente estavam querendo tomar emprestado, tá? Então, esse mercado funciona bem. De alguma forma, os preços vão sempre ajustar de modo que não haja nem escassez, nem falta, nem ociosidade, né? Nem excesso. Tá, quais são os pontos fundamentais aqui? Na hora que uma empresa, na questão dos investimentos em particular, na hora que uma empresa escolhe fazer um projeto de investimento ou realizar um investimento, é como se ela tivesse ali na gaveta dela 4 ou 5 pastinhas. Esse daqui, essa primeira pastinha está dizendo que eu consigo fazer um investimento no valor de, sei lá, 100 mil reais e vou ter um retorno de 15%. Pego a segunda pastinha. Esse aqui também é um investimento na casa de 90 mil reais, mais ou menos o mesmo tamanho, mas esse aqui eu tenho um retorno de 10%. E na terceira pastinha eu tenho lá um investimento que eu também preciso gastar cerca de 90, 100 mil reais, mas esse tem um retorno de 5%. Se eu vou no mercado e vejo que a taxa de juros é 7, o projeto A e o projeto B, né, um com retorno de 15%, outro com retorno de 10%, eles são retornos maiores do que a taxa de juros do mercado, que é 7. Então ele fala, beleza, esses dois são viáveis, eu vou lá no mercado buscar dinheiro para financiar esses projetos. O terceiro, que a taxa de retorno seria só 5%, ele fala, não, é inviável. O custo de oportunidade, né? Como é que eu vou buscar dinheiro emprestado a 7% para investir num projeto que vai me dar 5% de retorno? Então eu deixo esse cara lá dentro da gaveta e só tiro o projeto A e o projeto B do papel. Só que se eu chegar lá no mercado e a taxa de juros não é mais 7, agora ela é 3, eu falo, opa, não, peraí, eu tenho um outro projeto também. Aquele tem retorno de 5%, supera a taxa de juros. Então, na hora que a taxa de juros cai, mais e mais dos meus projetos vão ser viáveis. Se a taxa de juros sobe, vamos dizer para 14%, só um dos meus projetos que vão ser viáveis, tá? Então a ideia de que o investidor, o empresário, é alguém que tem uma carteira de projetos e que conforme a taxa de juros seja maior ou menor, uma pequena parcela, uma grande parte daqueles projetos sejam viáveis. E ele só vai buscar dinheiro quando aquilo é viável, tá? Então, é tudo como se tudo funcionasse num grande mercado de recursos. Aqui, pela letra S, né, a letra S aqui geralmente fala de savings, né, é a expressão de poupança em inglês. Então, se a gente fala assim, que o comportamento dos poupadores, ele é proporcional à taxa de juros. Se oferecer um retorno grande para quem poupar, mais pessoas vão querer poupar. Então, aqui a gente tem o lado da oferta de fundos, oferta de recursos para serem emprestados, tá? É positivamente inclinada, sendo que o preço é a taxa de juros. Quanto maior a taxa de juros, mais pessoas querem emprestar. No caso dos investimentos, como eu descrevi há alguns minutos atrás, quanto menor a taxa de juros, mais projetos de investimento eu quero realizar. Então, a demanda por recursos emprestáveis vai ser negativamente inclinada. Tá, tudo bem. Mas nesse diagrama aqui, a gente parte dessa I0 que está encontrando com essa S aqui, tá? A primeira condição é essa aqui, I0, o conjunto de investimentos que poderiam ser feitos, a demanda por recursos, né, para realizar investimentos, e aqui a oferta de recursos para realizar investimentos. Então, esse primeiro ponto aqui, que a gente está representando aqui, é o ponto inicial, tá? Vou chamar ponto de ponto Y, ponto K. Esse ponto K aqui é o ponto inicial, é onde a gente parte. O que está dizendo nesse ponto K? Que os poupadores estavam dispostos a levar essa quantidade de dinheiro ao mercado a cada taxa de juros. Se a taxa de juros vai subindo, pumba, essa taxa de juros R0 aqui, eles vão estar dispostos a levar essa quantidade de dinheiro para o mercado, tá? E esse ponto é um ponto que encontra com a curva de demanda por recursos, né? A curva de investimento negativamente inclinada aqui, é uma curva de demanda por recursos. Quanto mais baixa a taxa de juros, maior a quantidade de projetos que eu considero financiável. Por isso, essa curva é negativamente inclinada.
Então, esse ponto aqui é um ponto de equilíbrio entre uma curva de demanda e oferta por recursos a serem emprestados, tá? Tá, mas aqui, nesse diagrama, a gente está falando assim, o que aconteceria se, com medo de uma guerra ou de algum problema na economia no futuro, os investidores ficassem mais cautelosos, mais pessimistas em relação ao futuro? Ora, se eles ficarem mais pessimistas, a gente acaba tendo um recuo da demanda por empréstimos, né? Porque vários dos projetos, ainda que eles prometessem uma taxa de juros grande, a pessoa começa a associar um risco maior, fala assim, não, embora o retorno prometido seja alto, mas agora eu estou vendo uma economia mais, sei lá, com algum problema, com alguma guerra, com alguma coisa, então eu vou fazer um conjunto menor de investimentos. Se os investidores ficarem pessimistas, como a gente registrou aqui, o que vai acontecer? Eles vão deslocar essa curva de demanda por recursos emprestáveis, mas ao fazer, a gente vai mudar para um outro ponto de equilíbrio. Nesse ponto de equilíbrio, a gente tem uma taxa de juros menor. Observe que ao ficar pessimista, esse cara imaginava estar recuando drasticamente a quantidade de investimentos. Na verdade, como ao reduzir a quantidade de investimentos que vão buscar recursos no mercado, como isso fez a taxa de juros cair, então acaba que mesmo com um certo pessimismo para a economia, com a taxa de juros mais baixa, alguns projetos passaram a oferecer uma taxa de retorno muito alta. Então, embora ele originalmente tivesse disposto a reduzir drasticamente a quantidade de investimentos, ele acaba reduzindo apenas um pouco a quantidade de investimento. Por quê? Porque ele viu que a taxa de juros caiu. Então, ele deixou de realizar apenas aqueles investimentos que tinham uma taxa de retorno pouco acima da taxa de juros e manteve alguns outros, tá? Então, a queda dos juros pode até, de alguma forma, aplacar esse pessimismo, diminuir um pouco esse pessimismo, uma vez que alguns projetos, ele mesmo tendo temor, ele vai acabar fazendo, tendo em vista a diferença tão grande entre o retorno esperado do projeto e a taxa de juros que está sendo levada no mercado, tá? Então, o que a gente observa é que entre a decisão de uma pessoa e a sua real execução, acaba que a gente vai ter preços se ajustando e esses preços podem, de alguma forma, desestimular certas mudanças ou até eliminar o efeito de certas mudanças, tá? Mas aqui a gente está falando que as únicas pessoas que disputam recursos no mercado, né, desses poupadores, são os investidores privados. E o que acontece se a gente colocar o governo nessa história? Bom, para o governo ir buscar recursos, né, dentro do mercado de empréstimos, é porque ele está gastando mais do que arrecada. Então vamos pegar esse caso, tá? Vamos supor que a gente tem agora o governo indo ao mercado também para tomar dinheiro emprestado. Então olha o que a gente tinha aqui. A gente tem uma curva de oferta de fundos, como antes, está aqui, positivamente inclinada. Quanto maior a taxa de juros, mais pessoas querem poupar seus recursos. A gente tem aqui uma demanda por recursos, né, que é a expressão daqueles investimentos, daqueles projetos de investimentos. Quanto menor a taxa de juros, maior quantidade de investimentos vão sendo considerados viáveis e, portanto, esses caras querem levar mais recurso emprestado. Então, numa situação inicial em que o governo não estava intervindo no mercado, o equilíbrio do mercado estava aqui, ó. A oferta total de fundos e a demanda por esses fundos sendo feita só pelos tomadores de empréstimos privados, ou seja, os investidores. Agora, vamos dizer que entrou nessa parada para tentar pegar recursos no mercado também o governo. E eu estou registrando o deslocamento dessa curva aqui de qual magnitude? A magnitude é o total do déficit público. O G aqui representa os gastos do governo e o T representa os impostos. Então, G menos T é quanto que o governo está gastando mais do que ele arrecada. Ora, ele só pode gastar mais do que ele arrecada se ele tomar dinheiro emprestado para fazer esses gastos. Então, aqui a gente está vendo
que essa curva agora, em vez de representar apenas a demanda privada por recursos emprestáveis, agora a gente tem uma segunda curva, que representa a demanda privada por recursos emprestáveis e a demanda do governo por recursos emprestáveis. Emprestáveis aqui, gente, estou falando é que servem para empréstimo, tá? Não estou dizendo que não prestam, não. Estou dizendo que são emprestáveis. Tá, então, quando teve esse deslocamento, uma demanda maior por recursos no mercado, o resultado que a gente vê é a taxa de juros subindo. Então, se o governo quer gastar mais, ele eleva juros e o resultado vai ser que, com os juros mais altos, uma parte dessa decisão de gastar mais acaba sendo repensada. Eita, eu tinha ido buscar recursos no mercado para fazer duas pontes, agora eu vi que quando eu me meti no mercado, eu elevei demais a taxa de juros, vou fazer uma ponte só. Então, por um lado, ele pode perder o estímulo de fazer tantos gastos. Por outro lado, quando ele intervém no mercado e provoca com isso um encarecimento dos recursos disponíveis, muita gente que antes ia fazer uma nova loja, agora com a taxa de juros um pouco mais alta, ele fala: ah, não, agora eu não vou fazer essa nova loja. Então, tem dois efeitos que aplacam essa tentativa de acelerar a economia. Por um lado, o governo queria gastar mais, aí ele acabou ficando na dúvida, porque ao intervir nesse mercado, o custo estava crescente. Cada projeto que ele queria gastar ia tendo que ser financiado a uma taxa de juros mais cara. Por outro lado, a gente ainda tem um segundo efeito negativo, que quando foi buscar recursos no mercado, o governo tornou esses recursos muito caros para os investidores. Então, essa interpretação que a gente está vendo aqui, ela é muito usada ainda hoje, por exemplo, para explicar por que a taxa de juros é tão alta num país como o Brasil. Num país como o Brasil, o governo sempre gasta muito mais que arrecada, sempre, em todos os anos da história da República. Com isso, ele torna caros os recursos que poderiam ser canalizados para projetos de investimento privado. Então, de alguma forma, a gente, ainda que entenda que nessa economia clássica existem hipóteses muito difíceis de engolir, né, muito difíceis de acreditar em termos de funcionamento perfeito do mercado, ajuste de preços e tal, por outro lado, algumas dessas noções de escassez de recursos, impactos sistêmicos na hora que alguém tenta mudar o seu comportamento, eles trazem alguma interpretação, ajudam-nos a dar, essas ideias nos ajudam a dar clareza para determinadas circunstâncias do mundo real, tá? Então, nesse caso aqui, a gente está vendo que o governo tentando gastar mais do que arrecada, ele pode ter um efeito negativo sobre decisões do setor privado, na medida que, para o setor privado, a taxa de juros ficando mais cara, significa que menos projetos se tornam viáveis. Só para a gente entender profundamente o que está se falando aqui. Supondo uma situação inicial em que o governo só gasta o que arrecada. Se o governo só gasta o que arrecada, ele não precisa buscar dinheiro emprestado. Tá? Nessa situação inicial, toda a poupança está sendo usada para financiar projetos de investimento privado. Tá? Se a partir desse momento o governo decide gastar mais do que arrecada, ele precisa buscar recursos nesse mercado de poupadores ali para financiar os seus gastos. Quando ele faz isso, ele disputa esse dinheiro com os outros investidores privados. Nessa disputa, ele faz o preço desses recursos ficar um pouco mais caro, ou seja, a taxa de juros subir. Quando há um aumento na taxa de juros, o investidor desiste de uma parte dos projetos dele. O nome que a gente dá para isso, gente, e essa é uma discussão grande na área de desenvolvimento econômico, é o efeito crowd out. Crowd, em inglês, quer dizer congestionamento, quer dizer multidão, tá? Então, existem duas expressões. Crowd in, quando uma pessoa vai e por ela ser importante, bonita, interessante, todo mundo quer ir. E o efeito crowd out, quando uma pessoa vai e todo mundo acha que essa pessoa
desagradável, fedorenta, mal lavada, enfim, e aí todo mundo sai de perto. Então, aqui a gente está vendo o governo tendo um efeito crowd out. Se ele resolve tentar estimular a economia, os outros agentes recolhem dinheiro. E aí você tem um efeito de substituição. Um entra, o outro sai. E não é o que a gente quer, né? O que a gente quer, quando a gente pensa numa economia brasileira, economia de Pernambuco, a gente fica sempre pensando assim, que o ideal seria o governo gastar e estimular que o setor privado também gaste, que seria crowd-in, ou seja, um efeito de atração, de convergência de esforços. Mas, segundo a teoria clássica, quando o governo gasta demais, o que ele faz é espantar o gasto privado. Cada vez que o governo gasta mais, os investidores privados gastam menos. Então, isso acaba tendo um efeito de substituição um sobre o outro, que eventualmente pode não gerar ganho nenhum. A saída de investimentos privados pode totalmente compensar os benefícios supostamente trazidos por gastos do governo. No diagrama, a gente consegue ver isso também aqui. Então, vamos lá de novo, tá? A gente tem aqui no início apenas I, né? Então, essa demanda por recursos aqui é só aquela dos investidores privados. E a oferta de recursos privados, então a gente tinha uma taxa de juros baixa aqui. Na segunda curva, deslocada para a direita, a gente não tem só I, a gente tem I mais G menos T, ou seja, além dos investimentos, a gente tem o déficit público, a tentativa do governo de gastar mais do que ele arrecada. Então, se a demanda se deslocou para a direita dessa forma, o ponto de equilíbrio que antes era aqui, o ponto E, passou a ser o ponto F. Opa! Com isso, a taxa de juros subiu de R0 para R1. Mas quando a taxa de juros sobe para R1, pensa que só na decisão do investidor individual, com a taxa de juros mais alta, o investidor individualmente quer fazer só esse nível de investimento. Tá, mas o governo queria fazer muito mais. Então, o novo ponto de equilíbrio sendo aqui, o que aconteceu? Antes o investimento estava aqui, ele caiu para cá. O gasto do governo foi desse tamanho, né? Foi esse salto todo aqui. É a diferença entre essas duas curvas. Então, o governo tentou gerar esse ganho aqui, de I1 para S1, mas ele acabou gerando ganho só de I0 para S1. Por quê? Porque uma parte desse salto foi compensado pela queda no investimento. Então, essa mudança do ponto E para o ponto F, em termos aqui da base, né, desse deslocamento daqui para cá, isso aqui é, na verdade, o efeito de esse salto que o governo tentou provocar, menos esse recuo que o governo acabou causando. Então, o salto era grandão, só que teve um recuo aqui, então o salto acabou tendo um efeito líquido pequenininho. Então, o que a gente vê é esse efeito que eu disse anteriormente, de a gente falar de crowd out. O governo tenta expandir muito mais o nível, né, de uso dos recursos e tal, mas ele acaba dissuadindo as pessoas de fazerem investimento, tá? Aí alguém pode falar assim, não, mas aqui teve um efeito positivo, porque mesmo que tenha tido o impacto negativo sobre o investimento, o aumento de gasto foi tão grande que acabou gerando um efeito positivo. É porque nesse diagrama aqui a gente não consegue ver que além do impacto negativo sobre o investimento, a gente ainda tem um impacto negativo sobre consumo. Como é que eu sei disso? Ora, porque ao deslocar desse ponto para cá, de S0 para S1, significa que a poupança aumentou. Se a poupança aumentou, ora, lá do parte do emprestador, ele tem a decisão ou de consumir ou de poupar. Se ele decidiu poupar um pouco mais, é porque ele não gastou. Né? Se ele poupou, significa exatamente que ele não gastou. Então, o efeito que uma expansão nos gastos públicos gera, na verdade, é nulo. Por quê? Por um lado, os investimentos são menores, por outro lado,
todo o gasto a mais pelo governo foi gerado por poupança das famílias. E se as famílias pouparam mais, quer dizer que elas não consumiram. Então, tem dois elementos que compensam negativamente a tentativa do governo de estimular a economia. Se o governo gasta mais, investimento cai, consumo cai, e no final você está na mesma situação. Eita, peraí, mas então, agora há pouco a gente falou que a política monetária era inócua, e agora a gente está vendo a política fiscal também sem efeito algum. E o que resta, então, segundo a economia clássica, para o governo fazer? Se o governo quiser ajudar, ele tem que atuar lá na base, na área da oferta. Ele tem que atuar no mercado de trabalho ou na tecnologia disponível. Então, aqui a gente pode dar um exemplo de como que o governo poderia, entre aspas, ajudar. Suponha que ele reduz o imposto de renda. Olha, ao reduzir o imposto de renda, né, o imposto que o trabalhador paga sobre o salário que ele recebeu, o que vai acontecer, gente? Ao reduzir o imposto de renda, para o trabalhador vai ser como se ele tivesse agora tendo um pagamento maior pela sua hora trabalhada. Então, o trabalhador vai fazer um deslocamento na sua oferta de trabalho. Uma vez que o imposto sobre o salário que ele recebe foi menor, ele foi para casa com mais dinheiro no bolso, então ele está disposto a trabalhar mais. Quando ele está disposto a trabalhar mais, dado o mesmo nível de preço, a gente está falando que o salário real caiu. Se o salário real caiu, a gente vai ter lá essa demanda, né? Demanda das empresas por trabalho, a gente vai ter um conjunto maior de pessoas sendo empregadas. Com um conjunto maior de pessoas sendo empregadas, a produção total aumenta. Então, a única chance da gente ter crescimento na economia é se o governo, segundo a economia clássica, é se o governo atuar de modo a melhorar as condições de oferta. Nesse caso aqui, a gente não tinha antes suposto que o salário tinha qualquer tipo de imposto de renda, mas aqui a gente está reescrevendo aquela equação do imposto de renda, tá, gente? Olha só. O que eu estou descrevendo aqui é falando assim, a oferta de trabalho agora é uma função do salário real, mas descontado do imposto de renda, menos a alíquota de imposto de renda. Então, se a alíquota de imposto de renda antes era 40% da minha renda eu tinha que pagar de impostos, agora só 20% da minha renda eu tenho que pagar de impostos. Se caiu o imposto assim, eu tenho uma expansão da oferta de trabalho, dado uma certa demanda. Com a expansão da oferta, a gente tem uma queda no valor do salário real e um aumento no nível de emprego. Aumentou o nível de emprego, dado uma certa tecnologia, a gente tem um crescimento do PIB, tá? O que resta ao governo, na economia clássica? Atuar de modo a favorecer as condições de oferta, seja as condições aqui do mercado de trabalho, seja a tecnologia, que se tiver uma tecnologia maior, melhor, que a gente produz mais por cada hora trabalhada, aí a gente vai ter efeitos reais da economia, tá? Só nesses casos é que a gente vai ter algum tipo de ganho. Qualquer outro, a gente só vai ter mudanças inócuas, tá? Como é que a gente registra aquele caso? Ora, a gente tem lá uma demanda agregada e aqui a gente tem um deslocamento da oferta agregada. Então, essa imagem que você está vendo aqui, de y0 passando para y1, quando a gente coloca no próximo diagrama, a gente está falando de um deslocamento de toda a oferta agregada para a direita. Então, nesse caso, se o governo atua no sentido de reduzir o custo da mão de obra, retirar imposto sobre a contratação de mão de obra, o impacto que a gente tem é crescimento do produto e redução no nível geral de preços. Então, aqui, a mensagem da economia clássica é assim: um governo deveria atuar no sentido de facilitar as condições de produção. A demanda, ele não deveria tentar mexer, porque toda vez que ele mexe, não tem o efeito esperado e ele só altera nível de preço, só substitui gastos públicos no lugar de gastos privados e tudo mais. Então, as conclusões. Os economistas clássicos enfatizam as tendências de autoajuste da economia. Se não tiver interferência do governo, o setor privado seria estável e o pleno emprego seria alcançado. Segundo ponto,
primeiro desses mecanismos autoestabilizadores é a taxa de juros. Ela se ajusta para evitar demandas setoriais excessivas e tal. O segundo conjunto de estabilizadores são os preços e salários monetários livremente ajustáveis. Eles impedem que qualquer mudança na demanda afete de fato o produto. Tá? Essa flexibilidade de preços e salários é indispensável para que a gente encontre esses resultados no modelo. Tá? E o segundo aspecto assim, central desse sistema é que é como se existissem dois lados. O lado real, que é definido lá no mercado de trabalho e na disponibilidade de tecnologia, que é dada, e esse lado monetário, que na verdade não afeta nada. Tá? Então, moeda, preço, isso daí são só os nomes que a gente dá. E que realmente acontece está lá no lado da oferta, definido pelo mercado de trabalho ou pela disponibilidade tecnológica. Bom, pessoal, é isso. Essa é a minha explicação de hoje. Eu gostaria muito que vocês assistissem esse vídeo e anotassem eventuais dúvidas, comentários para a gente discutir em sala de aula no próximo encontro. Tá certo? Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Deixo um abraço para todos. Até mais.